Então vamos continuar vendo a parte de frequência? Veja, vamos continuar vendo a parte de frequência. Paramos basicamente vendo esse tópico aqui, ó. Nós estávamos discutindo a questão da relação entre frequência e período. O que nós poderíamos ter aqui, basicamente, entre frequência e período? Vamos lá? Vamos então aqui continuar um pouquinho ainda falando sobre frequência, certo? Veja, frequência, a frequência representada pela letra F, que a gente já viu. Como é que você pode calcular essa frequência? Olha, uma repetição, ou seja, uma oscilação, você já sabe que para fazer uma oscilação dessa aqui, ó, né, para ele ir daqui até aqui, que é uma oscilação, daqui começa a repetir, o tempo gasto para fazer isso, nós já sabemos como é o nome. Como é o nome desse tempo? Período. Então, uma oscilação equivale ao período, correto? Agora, uma oscilação é o período. E se eu tivesse várias oscilações em 1 segundo? 1 segundo também é tempo. Aqui é tempo, só que aqui é 1 segundo. Como é o nome das oscilações em 1 segundo? Frequência. Eu estou tentando encontrar uma relação básica entre período e frequência. Produto dos meios pelos extremos. A frequência vezes o período, isso vai dar 1. Né? A frequência vezes o período é igual a 1 vezes 1. E aí você chega na relação básica que a frequência passa o período dividindo, é o inverso do período, ou que o período é o inverso da frequência. Então, o que eu quero que você observe? Quando a frequência está aumentando, pessoal, o período está, o tempo gasto para fazer isso está o quê? Quer dizer, se você vibra mais em menos tempo, olha só, se você vibra mais, você vibra em menos tempo. Ou, se a sua frequência é baixa, quer dizer, para você dar uma volta você gasta muito tempo, é porque o período está aumentando. Então, é fundamental a gente ter essa relação em mente. Que relação em mente, professor? A relação entre período e frequência como grandezas. E detalhe, tendo uma, se eu tenho a frequência, eu já tenho o período, é só inverter. É só inverter que você já tem. Vamos a um exemplo aqui para entender. Ó. Por exemplo, se eu digo que o período é igual a 10 segundos, eu já sei que a frequência será 1 sobre 10, que dá 0,1 Hz no sistema o quê? Internacional. Se eu digo, por exemplo, que o período é igual a 0,5 segundos, eu já sei que a frequência vai ser 1 dividido por 0,5. A gente anda uma casa com a vírgula, vai dar 10, 10, aqui em cima vai dar 10, quando eu andar uma casa, 10 dividido por 5 vai dar 2 Hz. Quer dizer, a frequência é 2 Hz. Veja que quando o período é grande, a frequência é baixa. Veja que quando o período é baixo, a frequência tende a aumentar. Não esqueça que 2 Hz quer dizer o quê? Que ele faz isso aqui quantas vezes? 2 vezes em apenas o quê? 1 segundo. Então, período e frequência são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Pois bem, o que eu quero fazer agora com vocês? Dê uma olhada aqui, por favor. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer o desenho de algumas ondas. Veja que você já tem uma onda aí que é a que está de preto, correto? Eu vou fazer o desenho de uma onda agora, uma onda verde, e eu quero que você observe a diferença que tem entre a onda que está de preto, que é essa nossa amiguinha aqui, e a onda que está de quê? De verde, que eu vou fazer agora. Veja bem, eu vou fazer umas divisões aqui para eu me orientar. Olha só, olha a diferença das duas ondas. Veja. Você consegue perceber a diferença das duas ondas? Já consegue, né? Facilmente você perceber que a onda verde, ela oscila, melhorar aqui o desenho, ela oscila mais vezes do que a onda o quê? Preta. Vamos pegar a onda preta. Vou pegar aqui a tinta preta. Enquanto a onda preta faz, vamos ver quantas voltas ela faz? Ainda não fez uma, onda preta. Uma volta, ela já deu uma volta aqui. Veja que a onda verde, ela vai fazer isso como? Ó, enquanto aqui o preto deu uma volta, a verde deu já deu uma, 2 voltas. Ou seja, no mesmo tempo
no mesmo tempo, as ondas fizeram maior número de repetições. Quem foi que fez o maior número de repetições? A onda verde. Então, eu posso dizer que esta onda, se eu chamar aqui a preta de onda número 1 e a verde de onda número 2, eu posso dizer que a frequência 2 é o dobro da frequência 1. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que uma frequência é maior que a outra. Ou seja, quanto mais você diminuir esse tempo para ela repetir, quanto mais você diminuir o tempo, mais você aumenta a frequência, já visto eles serem inversamente proporcionais. Eu vou, com essa ideia também aqui, só para concluir, você pode dizer que o tempo da 2, quem é a 2? A 2, não esqueça, é a verde, ele é menor que o tempo da 1. Ou seja, para facilitar ainda mais, eu posso dizer que o tempo da 1 é o dobro do tempo da 2, ou seja, a 1 demora o dobro do tempo da 2, ou seja, a 2 é mais rápida, para fazer esse fenômeno. Então, isso é uma consequência que você já pode tirar por aqui, né? Se a frequência é maior na 2, o tempo no 2 é o quê? Menor, e o tempo no 1 é o quê? Maior. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma outra cor, para você visualizar uma outra onda. E se eu fizesse isso aqui, ó? O que você está entendendo? O que está aumentando aqui, pessoal? A frequência, né? Então, se eu chamasse, olha só, se eu fosse contar, suponha aqui que tem 10 repetições, daqui para cá tem 10 repetições. 10 repetições. E aqui vai ter mais quanto? Até aqui? Mais 10 repetições. Então, nós temos 20 repetições. Veja que eu posso dizer, então, que eu chamo essa daqui de onda 3, você pode dizer que a frequência 3 é 20 vezes maior que frequência? Aqui está de preto, né? Que a frequência 20 vezes maior que a frequência 1. Por quê? Porque você consegue perceber, então, que à medida que a frequência aumenta, a distância fica bem pequenininha, a onda fica mais achatada. Então, uma forma visual no olhômetro, né? Como a gente sempre fala de você perceber isso, qual é? As ondas ficam achatadas. Quanto mais achatada a onda, significa que ela vibra mais, maior é a sua, o que, pessoal? Frequência. E isso é fundamental para você acertar a questão em vestibular. Veja que praticamente elas têm a mesma altura, né? Tentei fazer a mesma altura, embora não tenha ficado, mas a ideia era ter a mesma altura. Veja que não há mudança na altura. A altura é a mesma. Eu não estou mexendo teoricamente aonde? Na amplitude. Eu estou mexendo na frequência. Então, pegar ondas dessa forma, aumentando frequência ou diminuindo frequência, é mexer nesse espaçamento entre esses gomos, correto? Perfeito? Pronto. Essa é a principal característica que tem e diferença que tem entre período e frequência. Então vamos verificar como medir agora a próxima característica física de uma onda. E qual é essa próxima característica física de uma onda? A sua, o quê? Velocidade. Toda onda, né? Ela tem uma velocidade. E como é que eu meço? Nós vamos usar aqui a letra V. Alguns autores chamam de rapidez da onda, né? Rapidez com que ela transmite o quê? A energia. Ou simplesmente velocidade de uma onda. Mas você pode ver esse termo rapidez de uma onda, viu? E a rapidez é a sua o quê? Velocidade. Como é que eu meço essa velocidade? Vamos fazer aqui um desenho para visualizar melhor essa situação? Veja, aquele nossa mesma figurinha de uma onda senoidal, a nossa bolinha subindo e descendo, e com que velocidade há a transmissão de energia, né? Eu posso medir essa velocidade como? Muito simples. O cálculo da velocidade, ele é medido como sendo o que na física, de um modo geral? ΔS sobre ΔT. Então, eu meço a variação de espaço no tempo. Só que no caso das ondas, o deslocamento de uma onda sem repetição, só para a gente lembrar, vamos colocar aqui o ponto sem repetição. Sem repetição, porque daqui até aqui ela já vai começar o quê? A repetir. Sem repetição, eu posso dizer que essa distância percorrida pela onda, a gente chama de quê? Distância, hein, pessoal? Distância, a gente chama de quê? De lambda. Então, a velocidade durante uma repetição, eu posso chamar de lambda. Desculpa, a velocidade não. A distância, corrigindo. Esse ΔS, que é o espaço que ele iria percorrer, a distância que ele iria percorrer, eu chamo de lambda. Perfeito? Perfeito. E o tempo que ele gasta para percorrer esse lambda? Nós já vimos que o tempo gasto para percorrer esse espaço, essa distância, mais essa aqui, o tempo gasto, nós já vimos. Esse tempo gasto para fazer isso é chamado de quê? Período. Ora, se eu já tenho o espaço, que é o lambda, e o tempo gasto para percorrer esse espaço, que é o período, eu já achei a fórmula para calcular a velocidade de uma onda.
Aí você vai dizer, mas professor, você calculou só para a primeira oscilação. Considerando que essa onda, ela oscila entre máximos e mínimos, que nós discutimos ainda agora, né? Fazendo o que nós chamamos, vocês vão ver depois, de MHS, um movimento harmônico simples. E ele fica oscilando aqui, é uma coisa periódica. E se é uma coisa periódica, esse valor vai se repetir, esse valor vai se repetir. Então, mesmo que aqui venha a duplicar, esse aqui vai duplicar. Se esse aqui vier a triplicar, esse aqui vai triplicar. Razão pela qual o resultado vai dar sempre o mesmo. Então, vem a grande questão. Qual é a fórmula para achar a velocidade de uma onda? Então, a fórmula para achar a velocidade de uma onda, colocando mais aqui embaixo, V é igual a lambda sobre o período, né? Então, essa é a equação essencial para a gente achar a rapidez de uma onda, que ela a forma como ela transmite energia mais rápida ou mais lenta. Mas não esqueça que período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período. Então, no lugar de 1 sobre o período, que seria isso aqui, ó, 1 sobre o período, eu posso colocar a frequência. E ao colocar a frequência, eu posso chegar na fórmula que a velocidade é lambda, que é o que ficou em cima, e 1 sobre o período, eu chamo de F. Aí o F fica na parte de cima, e eu tenho a famosa equação para achar a velocidade, que é lambda F. Como é a pronúncia? Lambda F. Professor, eu quero achar a velocidade de uma onda. Como é que eu acho a velocidade de uma onda? É, em tese, em regra geral para achar a velocidade de onda é lambda F, onde lambda é o comprimento de onda. Você já viu que é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Também eu posso ter a distância entre um ponto de origem e qualquer outros pontos consecutivos, né? E a velocidade é dada por lambda F. Não esqueça, unidade, sistema internacional. Sistema internacional, a unidade tem que ser o quê? Metros por segundo. Unidade do sistema internacional, unidade do comprimento aqui. Então, o lambda tem que estar em metros, e o período tem que estar em segundos, beleza? Ou se preferir, a frequência tem que estar em hertz. Se tiver em unidades diferentes, você vai ter que transformar. Por exemplo, frequência. Frequência tem que estar em hertz. Para a frequência estar em hertz, é porque o tempo estava em segundos. Se a frequência estiver, por exemplo, em rotações por minuto, que não é rotações por segundo, por minuto, você vai ter que transformar para segundo para que tenha validade isso. Então, pronto, pessoal. Quero calcular a rapidez com que uma onda se propaga. A rapidez de propagação das ondas. Eu quero calcular o quê? A velocidade dela. É só fazer o quê? Lambda vezes a frequência, ou lambda sobre o período. E aqui nós vamos discutir mais à frente as relações que tem. Se o lambda aumenta, se a frequência aumenta, o que acontece com a velocidade. E aí a gente vai ver que depende muito da natureza de cada onda para a gente fazer essa análise precisa do que acontece com a velocidade em função dessas duas grandezas, lambda e frequência. Valeu? Valeu! Fechamos aí a parte que envolve as características da